Bom dia, então, novamente a todos, pessoal. O assunto da aula de hoje, eu separei o assunto que a gente possa tratar e conversar é a revisão criminal. O assunto da aula de hoje é a revisão criminal. Antes de entrar, pessoal, no assunto específico em revisão criminal, eu queria de alguma forma fazer com vocês um breve relato a respeito da segurança jurídica, tá? O direito é uma ciência humana, não é, portanto, uma ciência exata. Na ciência exata, galera, o resultado é sempre o mesmo. Não existe margem de discricionariedade. Lá na matemática, se eu somar 2 mais 2, o resultado final sempre será 4. Na química, se eu modificar ou acrescentar lá os compostos Na mais Cl, o resultado sempre vai ser NaCl, que é sal, né? H2 mais O, o resultado sempre será água, né? Nas ciências exatas, pessoal, se na física eu multiplicar velocidade vezes tempo, eu sempre vou ter distância, né? Porque é uma ciência exata. O direito não é muito assim, não, né? O direito existe uma margem ali de discricionariedade, existe uma margem que, mesmo misturando os mesmos fatores, o resultado final pode ser diferente. Talvez a pior coisa na vida de vocês, prática, na vida profissional, é explicar o porquê uma pessoa ganhou e o vizinho dela perdeu. O mesmo processo, com o mesmo pedido, tecnicamente com o mesmo documento, com o mesmo direito, tudo igual. A pior coisa na vida de vocês é experimentar essa situação, em ajuizar dois processos iguais, não vou dizer iguais porque o CPF é diferente, né? Mas semelhantes, e por alguma situação do acaso, um ser julgado por um juiz e outro ser julgado por outro juiz, às vezes na mesma vara, um juiz substituto e um titular, e um juiz ter o entender de um jeito e o outro juiz entender de outro jeito. Um conceder o pedido e outro negar o pedido. É a pior das situações. Teria que explicar, né, que existe uma margem aí de análise, pessoal, e de discricionariedade do juiz. Tá? Não tem uma certeza. Por isso que a gente tem que fugir daquela expressão causa-ganha. Isso não existe causa-ganha. Tu não tem como assegurar para o teu cliente que ele terá sucesso na sua empreitada. Porque o processo são muitos e muitos fatores, né? Mas aqui, retornando àquele assunto, galera, o direito ele tem que trazer credibilidade para quem o usa, para quem utiliza, em especial para o jurisdicionado. O direito ele teve que criar ferramentas que pudessem trazer esse grau de certeza, ou algum grau de certeza. Para isso, galera, o direito criou a coisa julgada. Significa o quê? Se o direito julgou, em nenhum outro momento da história será julgado de novo. Coisa julgada impede a reanálise do que já foi julgado. Também o ato jurídico perfeito, galera. O ato jurídico perfeito, estabelecido, feito, ele não vai ser alterado ou modificado por uma nova legislação. Se tu, num ambiente anterior, tem direito a se aposentar, tu já tem esse direito. E aí a gente já vai chamar de direito adquirido, por exemplo, que também é outro elemento, pessoal, que traz segurança jurídica. Então, coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito, são todos elementos, pessoal, inclusive respeitados pela nova Constituição de 88, pela Constituição de 88. Olha, nesse caso, a gente vai trazer segurança jurídica e não vai interferir nisso. Tá? O decurso do prazo, galera, o decurso do tempo, o lapso temporal também traz segurança jurídica através da prescrição e decadência. Lembrem disso. Se está prescrito, não pode mais o Estado aplicar o direito de punir. Se ocorreu a decadência, ocorreu a extinção da punibilidade, ou seja, o direito não vai se debruçar sobre essa matéria, por quê? Porque o lapso de tempo passou e agora não pode mais ser aplicado o ius puniendi. Então, galera, esses elementos que o próprio direito criou trazem segurança jurídica. Lembrando, coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, a questão do tempo, quando a gente faz referência à prescrição e à decadência. Porque a partir daí eu torno essa situação imutável.
não modificável a qualquer tempo, a qualquer prazo pelo direito. Olha, colocamos uma pedra em cima disso, isso aqui está estabelecido como definitivo. Essa ideia de tornar algo definitivo, isso traz segurança jurídica. A revisão criminal, galera, ela rompe um pouquinho com essa ideia. A gente vai observar hoje que a revisão criminal pode ser utilizada mesmo depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a qualquer momento. Algo parecido, pessoal, que a gente tem no processo civil, no direito civil, é a ação rescisória, que pode ser utilizada até 2 anos, né? Então, a revisão criminal, ela rompe um pouco essa ideia de coisa julgada, de trânsito em julgado, de imutabilidade da decisão. Porém, lembrem, pessoal, a ação de revisão criminal, ela é única e exclusiva da defesa. Quem pode utilizar esse tipo de ação é apenas e tão somente a defesa. Em especial, galera, trabalhando o erro judiciário, um erro aí de sentença, um erro aí, pessoal, no julgamento. Vou colocar aqui, ó, pode ser utilizado única e exclusivamente pela defesa. Tá? Então, lembrar que revisão criminal, galera, não existe revisão criminal pró societá. Não existe revisão criminal pró réu. Tá, pessoal? Quem pode usar a revisão criminal é única e exclusivamente a defesa. Tá? Depois desse breve contexto, dessa breve contextualização, pessoal, e tratando para vocês da ideia da revisão criminal inicial, que ela vai romper com essa possibilidade do trânsito em julgado ou da coisa julgada, trazendo justiça a algo que ocorreu de forma equivocada, eu preciso trabalhar com vocês o cabimento da revisão criminal. Quando é possível, quando é cabível a revisão criminal. Primeira ideia, cabimento. Boa pergunta, Douglas. A pergunta se o MP pode ou não ser titular da revisão criminal. Entendo eu, pessoal, que o MP, por ser, como regra, um órgão de acusação no processo penal, deveria ele encaminhar essa solicitação à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública produzisse a revisão criminal em favor do acusado. Tá? Casos excepcionais, teratológicos, monstruosos, aí sim. Mas a partir da Constituição Federal de 88, que criou e estabeleceu a Defensoria Pública, a gente também existe limites desses órgãos e competências. Então, nesse caso da revisão criminal, deveria o promotor, tendo acesso ao conhecimento de algo equivocado na sentença transitada em julgado, encaminhar esses elementos imediatamente para a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública, dentro das suas competências, pudesse se utilizar da revisão criminal em favor do acusado. Então, essa é a minha leitura a respeito desse tema, tá? Se a gente for buscar, pessoal, as possibilidades da revisão criminal, teremos os incisos 1, 2 e 3, lá do artigo, pessoal, 621. Então, o cabimento está lá no artigo 621, e ele traz 3 hipóteses aí de utilizarmos a revisão criminal. A primeira das hipóteses, pessoal, fala que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou a evidências dos autos. Então, a primeira informação aqui, galera, é entender que caberá revisão criminal se a sentença for condenatória. Não há possibilidade, não cabe revisão criminal de sentença absolutória. E essa sentença condenatória, pessoal, ela é contrária ao texto expresso em lei ou a evidência nos autos. Portanto, entendam que essa sentença ela é ilegal, ela contraria a lei.
Ora, sentença que é ilegal, pessoal, é uma sentença nula. A sentença tem que estar de acordo com a lei. A sentença tem que estar, pessoal, em conformidade com a lei. A decisão judiciária não pode ir contra a lei. E muito menos contra a prova nos autos. Se a prova nos autos é de absolvição, não pode o juiz condenar. Se não existirem elementos de autoria e materialidade, não pode exarar o magistrado uma sentença condenatória. Existe um descompasso, existe um desatino na sentença judicial. Hipótese segunda, do inciso 2, quando a sentença, e aí não é qualquer tipo de sentença, é uma sentença novamente condenatória, se fundarem depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Ora, pessoal, a gente tem a ideia de que provas, documentos, depoimentos falsos, eles são sinônimos para nós de provas o quê? Ilícitas. E as provas ilícitas, de acordo com o artigo 157, elas não servem para condenar. Elas não servem para condenar, pessoal. Se a gente for observar lá o artigo 157 do Código de Processo Penal, vai dizer são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Ora, se aquela sentença condenatória está se fundando em prova ilícita, se traz o seu fundamento através de prova ilícita, é uma sentença também nula. É uma sentença que contraria texto expresso da lei. É uma sentença que tem que ser revisada. E a última hipótese de cabimento, pessoal, é quando, após a sentença, e aqui mais uma vez, essa sentença, pessoal, não é qualquer sentença. Essa sentença tem que ser uma sentença condenatória. Após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Então, aqui também acho interessante fazer aí um elemento de proeminência a essa expressão provas novas. Aqui não é qualquer tipo de prova que aparece depois do trânsito da sentença condenatória que pode ser fundamento de abertura ou de início de uma ação de revisão criminal. Aqui, galera, essas provas, elas têm que ser provas substancialmente novas. Elas têm que ter matéria nova e não apreciada ainda no processo. Então, não é qualquer prova nova. Tem que ser prova substancialmente nova. Ou seja, substância nova que por si só muda o julgado. Algum elemento, matéria, substância nova que até então não foi tratado na ação penal. É isso que se exige à lei. Prova nova não é qualquer tipo de prova, é prova substancialmente nova. Essas são, pessoal, então, as hipóteses de cabimento que temos aí na lei para que possamos aí iniciar uma revisão criminal. Tá, pessoal? Também acho interessante lembrar com vocês aqui o artigo 622, que vai trazer, pessoal, o prazo da revisão criminal. E aí a gente vai entender que o prazo da revisão criminal não existe, não tem um prazo. Pode ser a qualquer tempo. Então, a segunda informação interessante a respeito do tema, prazo. E aí traz lá, pessoal, o artigo 622, ó. A revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou mesmo após a extinção da pena. Então, não tem prazo. O que a gente tem é que, para ser possível entrar com a revisão criminal, essa
sentença condenatória já tem que estar transitada em julgado. Porque se ainda cabe recurso, tu vai utilizar recurso e não vai utilizar a ação de revisão criminal. Agora, depois que transitou em julgado, a qualquer tempo, tu pode se utilizar da revisão criminal. Então, não tem prazo. Também acho interessante, galera, apresentar para vocês aqui os legitimados que têm aí capacidade ativa para propor a ação de revisão criminal. Então, terceiro tópico, legitimados. Quem são as partes legítimas para propor a revisão criminal? E aí, pessoal, o artigo 623 vai nos trazer aqui a informação de quem são os legitimados. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu, por procurador legal habilitado ou, no caso de morte, pelo CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, esses são os legitimados, pessoal, para propor aqui a revisão criminal. Tá? Então, vimos ali cabimento, artigo 621. Vimos o prazo, artigo 622. Vimos os legitimados, artigo 623. Vou apagar esse quadro para colocar dentro desse assunto que a gente está tratando. Vou apagar esse quadro aqui. Dentro do assunto de hoje, revisão criminal. Nós já vimos, então, primeiro, cabimento, artigo 621. Segundo, pessoal, a questão do prazo, artigo 622, e vimos que não tem prazo. Terceiro, galera, a questão dos legitimados. Vimos aí a possibilidade de ser apresentada a revisão criminal pelo réu, pelo seu procurador constituído e pelo CAD. E quarto tópico que eu quero tratar com vocês aqui, pessoal, é o procedimento da revisão criminal. O procedimento está previsto como regra no artigo 624 e artigo 625 do Código de Processo Penal. Tá? Então, ali está o próximo tópico que eu queria tratar com vocês, que é o procedimento. Tá, pessoal? E aí, galera, o que eu quero chamar atenção para vocês é que não existe revisão criminal em primeiro grau. Não existe revisão criminal transitando em trâmite em primeira instância. Revisão criminal vai ser sempre distribuída, galera, num tribunal. Tá? Então, é o que diz para nós o artigo 624, quando a gente olha e observa os incisos 1 e 2. Vão ser julgadas aí, pessoal, no STF, quando as condenações forem por ele, pelo STF, proferidas, ou, pessoal, vão ser julgadas nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, nos demais casos. Portanto, galera, a informação interessante aqui no 624 é que não existe revisão criminal em primeiro grau. Não existe revisão criminal em primeira instância. Ela é inicialmente proposta e distribuída num tribunal, em um tribunal, tá? E o 625 também, pessoal, traz para nós ali o procedimento de como vai se operar essa distribuição aí dessa ação no tribunal. Acho interessante também, pessoal, vocês terem a informação do que pode ser concedido num julgamento favorável da revisão criminal. Então, dentro da ideia do que pode ser concedido a vocês, pessoal, aqui eu faço uma análise do que pode ser pedido, do que pode ser requerido na ação de revisão criminal. Essas informações, elas estão presentes lá no artigo 626 do Código de Processo Penal. E vai falar que, ao serem julgadas procedentes à revisão criminal, o tribunal poderá
E aí traz para nós o que é possível na revisão criminal. É possível, galera, ao ser julgado procedente à revisão criminal, alterar a classificação da infração. Lembrando que essa alteração de classificação de infração é sempre para beneficiar o acusado. A ação de revisão criminal é única e exclusiva da defesa e só serve para beneficiar o acusado. Então, a ideia de alterar classificação é alterar o tipo penal da condenação para um tipo penal mais brando, mais leve, cuja pena é menor. Ainda, pessoal, ao ser julgado procedente à revisão criminal, poderá absolver o réu. Imaginemos que eu tenho uma prova substancialmente nova, artigo 621, inciso 3º, que comprove de forma cabal que não foi o réu o autor da infração penal. Ao ser julgado procedente essa revisão criminal, o tribunal vai absolver o réu, mudar aquela sentença de condenatória para absolutória. Ainda, pessoal, pode, ao ser julgado procedente a revisão criminal, o tribunal modificar a pena, ou seja, refazer a dosimetria de pena. Imaginemos que a dosimetria de pena foi feita de forma equivocada pelo juiz de direito. Tu pode se utilizar da revisão criminal para solicitar ou requerer uma nova dosimetria de pena. Imaginemos que após o trânsito em julgado tenha aparecido elemento novo que comprove ou demonstre a obrigatoriedade da aplicação de uma causa de diminuição de pena, automaticamente vai ser aí julgado procedente para também aplicar essa causa de diminuição de pena e modificar a pena. E, por fim, a última hipótese, pessoal, dos pedidos na revisão criminal, do que é possível conceder na revisão criminal, a anulação do processo. É claro que a gente está falando de anulação diante da existência de uma nulidade absoluta no processo. Também tu pode utilizar a revisão criminal para anular o processo. Imaginemos aquele caso que a sentença condenatória se fundamentou em provas falsas, que a sentença condenatória se fundamentou contrário ao que está descrito ou expresso no processo quanto às provas. Tu vai ter uma anulação dessa decisão. Tá? E por fim, galera, nessa fase introdutória aqui, eu queria chamar atenção ao artigo 630. O artigo 630, ele fala que pode também ser requerido, pedido, uma justa indenização. Então, diz lá, pessoal, o artigo 630, o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa e equilibrada indenização. Lembrar, pessoal, que a nossa própria Constituição Federal fala que o erro judiciário será indenizado. Então, há dentro do artigo 5º lá dos direitos fundamentais, pessoal, a necessidade de que o Estado indenize pelo erro judiciário. Aqui existe um erro judiciário. Imaginemos que aquela pessoa, ao invés de ter sido absolvida, foi condenada e passou 3 anos da sua vida presa, de forma injusta, indevida. Ao ser julgado procedente a revisão criminal, poderá também o tribunal, desde que tenha sido requerido, condenar o Estado a uma justa e equilibrada indenização pelos danos sofridos. Esse é um panorama, pessoal, inicial do conteúdo da ação de revisão criminal. Vimos, então, o cabimento, o prazo, que não tem prazo, os legitimados, o procedimento, o que se pode pedir e a possibilidade também de requerer uma indenização. Vou apagar esse quadrinho, pessoal, e trabalhar com vocês agora uma estrutura formal da ação de revisão criminal. Como a gente pode estruturar isso em uma peça prática. Professor? Pessoal, inicialmente aqui a estrutura formal, a gente vai trabalhar sempre a ideia do endereçamento.
Lembrar, pessoal, que não existe revisão criminal endereçada, distribuída em primeira instância. Pelos artigos 624 e 625, a distribuição da ação de revisão criminal vai ocorrer em um tribunal. Ora, se não existe revisão criminal em primeira instância, o endereçamento nosso aqui vai ser ao egrégio Tribunal de Justiça. Tá? Então, cuidem. Não existe revisão criminal em primeiro grau. Lembrar, galera, que é uma ação nova, é uma ação inicial. Se é uma ação inicial, eu vou ter que qualificar de forma completa a parte que está propondo. Eu posso chamar aqui a parte que está propondo a revisão criminal de revisionante ou revisante. Sem problema, eu posso utilizar essa nomenclatura, tá? Então, o nome do revisante ou revisionante, sua qualificação completa, representado por seu advogado, vem propor ação de revisão criminal, que faz com fundamento o artigo 621, e aí eu vou ter que identificar qual dos três incisos que trazem o meu fundamento, se é o inciso 1, 2 ou 3 do CPP. Depois, galera, eu vou dialogar a respeito dos fatos. O que aconteceu, em especial depois do trânsito em julgado da sentença, que me traz a possibilidade de entrar com a revisão criminal. Depois, estabelecer os fatos, os fundamentos, pessoal, os fundamentos jurídicos da possibilidade da proposição da ação de revisão criminal e também, pessoal, do elemento que me traz a possibilidade de um daqueles pedidos do 626. Por quê, galera? Porque nos pedidos eu vou requerer o que está previsto lá no artigo 626, pessoal. Um daqueles elementos. Ora, eu posso pedir, pessoal, para que o tribunal altere a classificação da conduta. Eu posso pedir, pessoal, para que o tribunal absolva o réu. Eu posso pedir, pessoal, para que o tribunal modifique a pena, ou ainda, pessoal, eu posso pedir para que o tribunal anule o processo. Então, bastante cuidado, galera. O artigo 626, ele vai ser utilizado para que a gente possa formular os nossos pedidos, para que a gente possa estabelecer o que a gente quer pedir na revisão criminal. Depois de tudo, pessoal, local, data e a assinatura do advogado. Lembrando que aqui a revisão criminal é uma ação nova. Como é uma ação nova, tu vai ter que aí distribuir ela ao tribunal e qualificar de forma completa o acusado. O revisionante, na verdade, o revisante. E também, galera, lembrar que existe a possibilidade o quê? De pedir uma indenização. De acordo com o artigo 630. Diz lá que é possível também pedir uma indenização. E lembrem de pedir isso. Lembrem de solicitar nesse momento, além de utilizar o que está previsto no 626, o pedido aí a uma justa e equilibrada indenização, já que é possível. Essa é uma estrutura formal da peça de revisão criminal.